Meus amados, a paz do Senhor Jesus seja convosco. É um prazer ter vocês aqui neste canal para estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós estaremos fazendo menção da lição de número 6, que traz o título Tempos de Conquista, o qual nós estamos estudando o livro de Josué. Fé e obediência no livro de Josué. Então nós já estamos no capítulo de número 5. Você que está chegando hoje acompanhando essa aula, nós estudamos o capítulo 1, que fala sobre o chamado de Josué. Josué, ele é vocacionado para ser o substituto de Moisés. Podemos estudar o capítulo 1, capítulo 2 também sobre os preparativos para a conquista, aonde toda conquista é necessário ter uma preparação, independente se é na área espiritual, na área social. Preparação faz parte da nossa maneira de agir para termos sucesso nos nossos empreendimentos. Estudamos também a lição vencendo o obstáculo, vencendo as barreiras no caminho, na jornada que nós estamos caminhando no dia a dia. Estudamos na última lição, domingo passado, sobre a renovação, a confirmação da aliança e o cerimonial da Páscoa, onde o povo hebreu vai festejar após a travessia do Jordão. E nessa aula de hoje, nós estaremos estudando capítulo 5 de Josué, versículo de número 13 e o versículo de número 15, onde o texto diz assim: E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou, e disse-lhe: Que me diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então nós vamos estar estudando nesta lição, meus irmãos, o encontro com Deus, a experiência com Deus. Então tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos ter um encontro com Deus, ter um relacionamento com Ele, para que possamos ter vitória diante dos embates da nossa vida. O que nós vemos que após a confirmação da aliança, onde o povo promete ser fiel a Deus, guardar os seus mandamentos, cumprir as suas ordenanças, e eles festejam a Páscoa. Após esse evento, o versículo que nós lemos aqui, o versículo de número 13, diz que Josué estando ao pé de Jericó. Então Josué, ele retira-se e ele vai até as bandas ali de Jericó. Para que Josué retira? Nós vamos ver, meus irmãos, que toda batalha, todo empreendimento, nós precisamos de ações coordenadas. Então, a missão de Josué era agora guerrear contra os ímpios cananeus. Sabemos que os cananeus eles já haviam sido sentenciados devido à sua
maneira vã de viver, eles queimavam os filhos no fogo, passavam os filhos no fogo, sacrificavam crianças. Nós vamos ver que se eles continuassem ali, a situação de Israel estava complicada, porque eles eram totalmente depravados, onde usava a prostituição como um meio de adoração. Então Deus já havia sentenciado ali que eles teriam que ser expulsos da terra para que o povo hebreu ocupasse ali aquele território. Então, para guerrear, é necessário o quê? Temos estratégias. Então é isso que Josué, nesse versículo aqui, nós vemos que ele retira-se. Então Josué vai conhecer o campo de batalha. Embora antes ele já havia enviado 2 espias, mas agora ele pessoalmente ele vai até Jericó. Ele vai até aquela localidade para estudar ali aquela fortificação, para analisar ali qual seria a maneira deles entrarem ali em uma peleja e um embate ali contra os moradores ali de Jericó. Sabemos que Deus, ele é soberano, Deus está no controle, Deus trabalha e Deus age em nosso favor, só que há ações que nós temos que fazer. Algumas Deus age, outras não. Então Josué sabia, meus irmãos, que Deus havia dado aquela terra. Só que eles precisariam conquistar, precisariam lutar contra aquele povo. Então ele planeja ali um meio de atacar, um meio ali de ter vitória sobre os cananeus. Então Josué sabia que o sucesso depende inteiramente de Deus, só que ele faria a parte dele. Assim somos nós. Deus trabalha em favor do seu povo, só que nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, de nos esforçarmos diante, meus irmãos, das circunstâncias que nós estamos vivendo. Estamos andando em território inimigo algumas vezes e precisamos armar o quê? Estratégias, armar meios para que possamos conquistar as vitórias sobre os embates. Então, nós vemos aqui que ele está olhando no versículo aqui que nós lemos. E ele visualiza ali, meus irmãos, a dificuldade de vencer aquela cidade devido às muralhas que davam ali uma proteção para aqueles moradores que estavam ali alojados, estavam trancados ali dentro. Então não seria uma tarefa fácil. E diante dessa visualização, diante desse estudo ali no campo do inimigo, Josué, vamos dizer assim, que ele fica um pouco assustado porque ele não vê estratégia ou meios de vencer, humanamente falando, aquela cidade. Mas diante da circunstância, a Bíblia vai falar que ele levanta os olhos. E quando ele levanta os olhos, ele vai ter uma visão, meus irmãos, maravilhosa. A mesma coisa que Moisés, no momento difícil, quando Deus chama Moisés numa tarefa difícil, Deus se revela a ele. E esse momento que Josué está passando agora é um momento difícil. Ele está vendo a cidade, está vendo a muralha, está vendo a dificuldade, mas neste momento nós vamos ver que ele vai visualizar um homem com uma espada nua. Então, a espada nua, quando ela está desembainhada, significa o quê? Um sinal de sentença, um sinal de juízo. Então, Deus está revelando que o juízo é chegado contra aquele povo. Mas Josué, aparentemente, ele tem um certo receio, porque quando ele tem essa visão, ele vai se aproximar e ele vai perguntar para aquele personagem, para aquela pessoa que ele está vendo, ele vai perguntar: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? Então ele vai fazer essa pergunta. Então nós precisamos
orar, pedir a Deus para que nós venhamos ter o quê? Experiências, possamos ter discernimento espiritual de alguns eventos, de sonhos, alguns acontecimentos que acontecem em nossa volta, para que nós não venhamos ficar assustado ou até mesmo em dúvida com o que está ocorrendo. Mas nós vamos ver que ele se aproxima e ele procura ali descobrir o propósito da chegada deste homem, dessa figura, desse personagem que vai se apresentar ali. Então nós vamos ver que quando ele pergunta, nós vamos ver que esse personagem vai se revelar como um mensageiro de Deus, como o príncipe dos exércitos do Senhor. Então a declaração que vai dar para Josué agora, meus irmãos, é que Deus está com ele na batalha. Josué viu a dificuldade, viu as muralhas, mas a resposta é: Deus está no controle. Deus está com ele nessa batalha. Então, ali para Moisés, Deus vai se revelar como o grande eu sou. Eu sou aquele que posso todas as coisas, que tenho todas as possibilidades e vou livrar o meu povo do cativeiro ali da servidão do Egito. E aqui Deus se apresenta para Josué como o Todo-Poderoso, o general de guerra, aquele que peleja pelo seu povo, aquele que é o comandante ali dos exércitos de Deus. Aparece esse personagem que nós vemos aqui nesse texto. Então, aquilo que Josué estava vendo, a impossibilidade ali humana de vencer as muralhas, vencer as muralhas ali de Jericó, nós vamos ver que essa impossibilidade, ela é derrubada por terra quando aparece esse personagem, dizendo que é príncipe do exército de Deus. Logo, Josué vai entender que essa batalha, ela está ganha. Essa batalha será vencida, porque Deus está com ele. Deus está com o seu povo. Da mesma forma, meus irmãos, Deus, ele está conosco. Deus peleja por nós. Nós precisamos ter esses encontros com Deus diante das batalhas, diante das lutas, das pelejas que nós temos, porque Deus vai se revelar a nós de uma maneira ou de outra. Deus vai se fazer presente. Então Josué, diante dessa preocupação que ele estava tendo, ali ele tem um encontro ali com Deus. Nós vamos ver que esse personagem aqui é uma aparição ali do Verbo encarnado. Então, Cristo, antes de se encarnar, se fazer gente, aqui nós temos aqui uma aparição teofânica. O que é teofania? Teos, Deus, fania são manifestação. Então, são manifestações de Deus de uma maneira que o homem possa ver, que o homem possa ali visualizar ali essa figura. Então ele se apresenta como o anjo do Senhor. É claro que nós não vamos entrar aqui nos detalhes aqui no estudo da língua hebraica para verificar ali texto por texto, mas vamos ficar dentro da visão aqui do nosso comentador da nossa escola dominical, né? Algumas outras interpretações, mas nós não vamos considerar essa aqui, porque essas interpretações, algumas interpretações diferentes, isso não são coisas que vão impedir a pessoa de ser salva ou a pessoa de chegar ao céu. O que não pode ser mudado são algumas doutrinas, né?
algumas doutrinas relacionadas com a soteriologia, que é a doutrina da salvação, a armatia, a doutrina do pecado. Então, tem algumas doutrinas que elas são centrais e elas não aceitam uma outra interpretação, tipo a doutrina da salvação. Só existe um meio pela qual o homem pode ser salvo. É somente através de Cristo Jesus. Não existe outra verdade a não ser através de Cristo. Então, Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Então, nós vamos encontrar aqui essa manifestação desse personagem aqui, que é o próprio Logos, o próprio Cristo, aqui se manifestando no Antigo Testamento como o capitão dos exércitos do Senhor, o capitão da nossa salvação. Então ele vai se apresentar, se revelar dessa maneira ali para Josué, aqui no seu versículo de número 14. Tu, no versículo 13, és um dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele disse, não, mas eu venho como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, diante dessa revelação, diante dessa verdade, ele vai se prostrar e adorar esse personagem que ali se manifesta. Ele o adorou, dizendo, diz meu Senhor ao meu servo. E nós vamos ter aqui, meus irmãos, uma revelação que Deus vai dar a Josué em relação à adoração. Então, para se adorar a Deus, o adorador precisa ter algumas atitudes relacionadas com o Senhor. Então, a adoração é uma maneira de nós expressarmos o que? A nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. A adoração também é um reconhecimento que nós somos totalmente dependentes dEle, que sem Ele nós nada podemos, sem Ele nós nada somos. Então Josué reconhece essa verdade, que ele é totalmente dependente de Deus e a única maneira de ter vitória é o Senhor entrando nessa batalha, e Deus já se revela que ele estará presente nessa batalha ali com o povo hebreu, pelejando ali contra os seus inimigos. E uma outra revelação que nós temos da parte de Deus para Josué é a mesma que aparece para Moisés lá no Monte Horebe, é que para que ele tirasse a sandália dos seus pés. O que isso significa? Reverência a Deus. Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Deus, ele é todo-poderoso. Então, reverência. Tire a sandália. Reconheça que Deus, ele é poderoso, que nós somos seus servos, somos totalmente dependente e ilimitado dele. E revela também outra coisa, meus irmãos. Quando nós vamos ver que ele vai falar para Moisés, né, que o lugar que está pisando é santo, então Deus é um Deus santo, Deus apartado do pecado, de todo mal. Então, essa revelação para Josué está expressa que Deus é um Deus que é um Deus santo e que exige daqueles que se acheguem a ele que tenham essa reverência diante dele, porque até então o escritor aos Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós temos essa verdade. Só poderemos ter uma comunhão e andar com Deus se nós vivermos uma vida de santidade, apartada do pecado, e uma vida de reverência, temendo a Deus e cumprindo a sua palavra. Então essa é a nossa lição deste domingo, essa lição de número 6, que nós estaremos estudando
de manhã na nossa escola dominical. E termina aqui com a conclusão da nossa lição. Então, todo homem, toda mulher, antes de começar qualquer empreendimento de fé, é preciso, meus irmãos, ter experiência, ter encontro com Deus, para que possa ter uma visão correta de como agir diante das circunstâncias da qual nós vamos enfrentar. Então nós vamos ver que mais na frente, já no capítulo 6, ele vai dar a orientação para Josué como é que deveria ganhar a batalha. Então Josué, ele começa aqui no versículo de número 12, aqui olhando, procurando que uma estratégia, uma maneira de vencer, e ele não encontra. Mas quando ele tem um encontro com Deus, é revelado que Deus abrirá um caminho para que eles conquistem ali a cidade de Jericó. Então esta é a lição de número 6. Você que está nos acompanhando, está nos ouvindo, você pode deixar a sua curtida aí nessa live, também fazer inscrição, fazendo a inscrição toda vez que nós postarmos um estudo ou uma mensagem, você é notificado, você recebe ali em primeira mão e você também contribui aí com o nosso canal para que nós estejamos divulgando a mensagem, o ensino da palavra de Deus para que outras pessoas também possam ter o privilégio de aprender as Sagradas Escrituras. Eu agradeço a Deus pela vida, também pela sua vida, de você poder estar ouvindo a sua palavra e que você tenha as suas experiências com o Senhor. Certamente o Senhor te fará prosperar e alcançar vitória na sua caminhada. Deus te abençoe.